vida não é feita só de tempos bons. E preste atenção que esta mulher perde o marido. A Bíblia diz que o marido morreu e deixou dívidas. E agora vem o credor, quer levar os seus 2 filhos para que a dívida fosse paga. E é interessante que fica muito claro aqui que o marido desta mulher era piedoso, que aquela família era piedosa, o que não isenta a nossa casa de passar por um tempo de crise, mesmo que nós sejamos pessoas piedosas. A vida não é feita só de tempos bons, alegres e felizes. A vida é uma viagem, e nesta viagem enfrentamos vendavais, perdas, tempos ruins, tempo de dor e aflição. A questão é como a gente se comporta quando estamos passando pela crise. A questão é como a gente se comporta quando passamos por perdas. Preste atenção que esta mulher, ela não perdeu um carro, ela não perdeu R$1.000, ela não perdeu um terreno, ela não perdeu um sapato, ela não perdeu uma joia, um relógio. Ela perdeu o pai dos seus filhos, ela perdeu o seu marido, ela perdeu o provedor da casa, ela perdeu o sacerdote da casa, ela perdeu o profeta da casa, ela perdeu aquele que era o referencial da casa, ela perdeu o marido que a amava e o marido que ela amava. E a pergunta que fica é: o que fazer e como se comportar diante de um momento como este, quando se perde não algo, mas se perde alguém? Esta mulher nos ensina pelo menos 7 lições. Essa mulher nos ensina pelo menos 7 lições. Talvez eu esteja falando nesse exato momento para pessoas que estão passando por algo parecido, estão passando por uma perda. Eu ainda ontem estava conversando com conversando com um casal, e esse casal falava para a gente da dor que eles ainda sentem, porque há algum tempo atrás, de forma abrupta, eles perderam uma filha com apenas 18 ou 19 anos de idade, vítima de um acidente quando ela voltava da universidade. Esse é um tipo de perda irreparável. E essa possibilidade de passar pela crise, de enfrentar um vendaval, um temporal, é uma possibilidade para mim, para você e para a casa dos mais piedosos. Agora, como é que essa mulher se comporta? Como é que ela responde a esse tempo de crise, a esse tempo difícil? Número 1, ela nos ensina que em meio à dor de uma perda, encontre descanso na soberania de Deus. Em meio à dor da perda, encontre descanso na soberania de Deus. O que eu acho impressionante é que ela não morreu com a morte do marido. Escute isso, ela não morreu com a morte do marido. Ela não caiu em depressão, se vestindo de preto, ficando deitada num quarto escuro, dizendo: não aceito, não concordo, não admito, não vou sair desse quarto, mata-me, Deus. Não é assim que a gente deve se comportar em um tempo de prova, em um tempo de perda, em um tempo difícil. Escute isso, porque isso é muito sério. O teu marido é importante, mas ele não é o seu Deus. A tua esposa é importante, mas ela não é o seu Deus. O teu filho é importante, mas ele não é o seu Deus. Ou seja, a minha vida
não depende da minha mulher. A vida da minha mulher não depende de mim. A minha realização não depende dos meus filhos. Preste atenção nisso. Porque se eu fizer da minha mulher a fonte de toda a minha realização, eu estou cometendo o pecado de idolatria. Só Deus pode preencher o vazio que existe em mim do tamanho dele. Só Deus pode preencher o vazio que existe em você do tamanho dele. Por isso que tem pessoas que se desesperam quando sofre uma perda, porque fez do dinheiro o seu Deus, fez do carro o seu Deus, fez do marido da esposa o seu Deus, fez do filho o seu Deus, fez de uma amiga o seu Deus. Se porventura perder, cai em depressão, cai de cama, adoece. Essa mulher entendeu: meu marido era muito importante, mas ele não era o meu Deus. Ela entendeu que apesar de o marido ter morrido, Deus continuava no controle.